Canta minha alma, que amor tão grande, aleluia, que amor tão grande, aleluia, glória a Deus. Então, para aquelas pessoas que entrarem hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo uma campanha mesmo de oração, 50 dias de oração apaixonada, desejo unânime, e hoje nós estamos no nosso 48º dia. Meu Deus, fizemos primeiro 40 dias de jejum, o jejum de Jesus desde fevereiro, nos preparando para o que viria. Nem sabíamos nós, mal sabíamos nós o que viria, não é mesmo? O Senhor nos conclamou a jejuar em fevereiro. Logo após isso veio o coronavírus, veio a quarentena, todo mundo em casa, e depois disso o Senhor nos falou sobre ajuntamento. E quando a gente pensou em ajuntamento, a gente pensou em que seria ajuntamento na igreja, né? Que seria no templo. Mas não, o ajuntamento era um ajuntamento espiritual. Era um ajuntamento muito maior do que o ajuntamento que a gente estava esperando. Era um ajuntamento da igreja global. Era o ajuntamento do povo de Deus, de todo o povo de Deus. Não era um ajuntamento de uma placa, de uma denominação. Era o ajuntamento da igreja, da eclésia, clamando pela vinda do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, cumprimento da promessa em Joel 2. E estamos desde a Páscoa até Pentecostes, estamos proclamando o Pentecoste dos Pentecostes sobre as nossas vidas. E nessa caminhada muitas coisas aconteceram, muitas coisas, muitos sinais. Às vezes a gente está esperando, como a Marcele falou outro dia, a gente está esperando um jeito específico de como o Senhor vai trabalhar, né? Mas o Senhor trabalha do jeito dele. E aí, assim, de uma forma sutil, de repente eu estava vendo várias coisas, vários sinais acontecendo. Eu vendo pessoas que falavam de forma diferente. De repente eu vi a palavra do reino, a unificação da palavra. A palavra que o céu fala foi a palavra que pessoas começaram a falar e a proclamar nos 4 cantos da terra. Não foi só aqui, eu vi pessoas crescendo aqui. Pessoas que a gente estava já separando para o ministério pastoral, para o ministério sacerdotal, se levantando de uma forma tremenda, com palavras assim do céu mesmo, e repetindo aquilo que o mundo, que a igreja global tem falado, que aqueles que estão atentos ao que o Espírito Santo está falando da igreja, aqueles que estão ligados nos sinais, têm repetido isso. E tem sido maravilhoso. Eu espero que para você também esteja sendo maravilhoso. O avivamento já chegou para nós. O avivamento já chegou para nós. Mas eu ainda creio que nós vamos ver a manifestação visível daquilo que nós temos declarado, daquilo que já existe no invisível, aquilo que já está liberado do céu para a terra. Mas nós vamos ver essa manifestação visível, assim como a igreja manifestou no visível o reino dos céus após Pentecostes. A igreja da terra também tem manifestado, e essa manifestação vai crescer de uma forma que vai espalhar e vai impactar o mundo aí fora, que está tão sedento de algo do céu, que nem sabe o que precisa, mas está assim sedento por algo, precisando de algo, buscando algo, em tantos lugares errados, em tantas fontes erradas. Então nós temos falado muitas coisas do céu mesmo. E essa semana foi a semana de falar sobre a palavra de Deus. Na semana passada
o Senhor me deu a palavra de hoje, começou a trabalhar no meu coração aquilo que era para ser falado no dia de hoje, mas ele não estava trabalhando só no meu coração, ele estava trabalhando no de todos, porque todos falaram sobre palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. E eu achei tremendo. Meu primeiro ímpeto, quando eu escutei falando, foi falar: opa, para aí, não fala a minha palavra, não, que essa é a minha palavra. Tá roubando a minha palavra. A Marcela me deu uma chamada, falou: tia, palavra não é roubada. E de fato não é, né? O Espírito Santo fala conosco, e se é o mesmo Espírito, ele está falando conosco, com todos nós. Então, realmente, de fato, não há como roubar, até porque a palavra não se esgota. Essa palavra, cada vez que uma pessoa falar a mesma palavra, revelações novas do Espírito Santo virão, e sempre há algo novo para nos acrescentar, para nos somar. Porque esse é o nosso Deus, né, gente? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar sobre palavra de Deus. Aleluia. E eu quero começar com aquele versículo tão famoso e conhecido em João 1, que fala sobre o princípio. João 1:1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca pode apagá-la. E lá no 14 diz assim: assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus, a palavra, o verbo, aquele haja que criou todas as coisas no meio das trevas, da escuridão, do nada. O haja era Jesus. Por meio dele criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Em Gênesis, então Deus disse: haja luz, e houve luz. E a luz, lá em João 1, diz: a luz brilha na escuridão. Veja só como Jesus é a palavra. Como Jesus é a luz e a palavra que cria todas as coisas. Em Hebreus 1 diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, por meio de quem criou o universo. Jesus, o Todo-Poderoso, é a palavra. E a palavra, ela tem todo o poder. A palavra é a forma que Deus conversa com o seu povo. É a forma que Deus fala por meio de Jesus. É a forma de se manifestar. Voltamos aqui. É a forma de manifestar o céu na terra por meio da palavra, como Deus fala. Aqui em Hebreus 1 diz que ele fala por diversas maneiras, mas nos últimos dias, como ele nos falou, foi por meio do Filho, por meio da palavra, do verbo. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes.
penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Sabe, na semana passada eu falei sobre oração, que é um pilar de nós, os cristãos. E hoje eu quero falar sobre a palavra porque é o outro pilar da fé cristã, dos seguidores de Jesus, daqueles que professam o seu nome. E sabe que a palavra, ela, de um bom tempo para cá, ela tem sido tão negligenciada que eu vejo diversos cristãos que nunca leram a palavra de Deus inteira, de capa a capa, o livro, a Bíblia, de capa a capa. Que não tem o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Que não se alimentam dessa palavra. E eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que ela é importante. Nós cremos, de fato, no poder dessa palavra, essa palavra poderosa que é o próprio Jesus, esta palavra que estava lá no início e que criou e formou todas as coisas que nós vemos, a terra, o céu, o mar, as árvores, os pássaros, os animais, o ser humano, a máquina perfeita. Essa palavra que é totalmente poderosa. A gente realmente crê nessa palavra? Qual o impacto que ela de fato tem na nossa vida? Nós deveríamos ler a palavra com a expectativa de vida nela própria. Sabe, às vezes nós pegamos a palavra para ler e a gente lê lá na hora de dormir, lê lá 1, 2, 3 capítulos e lê correndo, às vezes lê aquele negócio assim, nossa, vai ter que dizer aqui, e passa batido para cumprir uma meta diária. Vamos ler a Bíblia em 3 meses e começa a ler, nem percebe o que está lendo e passa batido, e para cumprir uma meta sem gerar em nós a expectativa que essa palavra de fato tem e deve ter, a esperança que ela deve trazer em nós, porque ela é vida nela própria. Não há necessidade de mais nada além dessa palavra. Mas nós lemos sem meditar, nós lemos ali correndo e tal. Nós esperamos mais, a palavra que a gente espera mais é mais de pregadores ou de livros que são vendidos, que nos mastiguem essa palavra. Ele vai lá, o pastor mastiga pra gente, tira ali de um versículo alguma coisa top, um negócio assim, tipo de autoajuda pra caramba, pra me ajudar a meu dia a dia, lá no meu trabalho, como eu ter sucesso, como eu ser feliz e tal. Eles pensam ali uma coisa, e essa é a palavra que a gente dá muito mais valor num livro, 10 passos para você ser vitorioso. Gente, eu não tô falando mal dos pregadores. Eu estou falando aqui que não há nada que o homem possa acrescentar de mais poderoso para a sua vida do que a palavra pura de Deus não tenha para você. O homem, ele pode até ler e replicar para você aquilo que está na palavra, mas ele não tem nada de mais poderoso, nada além que a palavra não oferece. A palavra oferece muito mais, a palavra oferece muito mais, ela é muito mais interessante, ela é vida. Em João 3,63 diz: somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra é espírito e a palavra é vida. Não há nada na natureza humana que possa realizar coisa alguma. O homem mais eficiente e eficaz naquilo que ele faz é o homem que replica a palavra pura e simples de Deus. Sem colocar o seu dedinho ali, porque Deus já fez tudo completo. Jesus é completo, o alimento completo.
Em João... Peraí. 1 João 1:1. Em 1 João 1:1 diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. E Jesus, em João 6, diz assim para os fariseus que estão ali sentados com ele, conversando e perguntando. Ele fala assim: Jesus, dai-nos o alimento, dai-nos o pão. No qual o Senhor fala, ele fala assim: eu sou. Aí ele responde: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem, porém, comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. A palavra Jesus é o alimento vivo. Lá em Mateus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o alimento vivo, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra, e quem comer desta palavra viverá para sempre. Aleluia. E Jesus disse assim em João também: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Ele não diz assim: se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, né? Ele diz: se permanecerdes de mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nós seremos purificados por essa palavra. A palavra de Jesus em nós, quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós nos alimentamos da própria carne de Jesus, do próprio Cristo. É Ele em nós, é a vida dele em nós. Esta palavra gera a vida de Cristo em nós. A palavra é luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lembra do que o Jean falou na terça-feira, quando ele falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é vida, a palavra é luz, a palavra é alimento. A palavra de Deus também diz assim: se andares na luz como ele na luz está, somos purificados. E a palavra é luz. Andar na luz, luz para os meus caminhos, é andar na palavra de Deus, é ler a palavra, é se alimentar da palavra. Então eu quero perguntar para vocês, diante disso, por que nós confiamos ou esperamos mais de homens? Por que a gente dá mais valor a ouvir um homem pregando do que ler de fato o livro? Por que pra gente é muito mais interessante pegar um livro escrito por um ser humano do que o livro escrito por Deus, inspirado diretamente de Deus, a palavra de vida? Ela tem tudo, irmãos. Ela tem tudo o que você precisa. Você consegue entender o poder desta palavra? O que eu estou querendo dizer, e eu vou ler mais para frente para vocês, é algo que nós precisamos também acordar. Faz parte da nossa metanoia, sabe? Não dá para de hoje em diante nós continuarmos lendo a Bíblia como um dever, mas temos que ler a Bíblia como um alimento necessário, vital para nós nos alimentarmos muito mais do que nós nos alimentamos de comida.
Nós temos o nosso horário do café da manhã, e nós temos o horário do lanche, aí temos o horário do almoço, aí temos o horário do lanche da tarde, aí temos o horário da janta, aí tem o horário do lanche da noite. A gente come para o nosso corpo carnal, nosso corpo que vai perecer daqui a alguns dias, que vai, ó, virar pó de novo. Nós alimentamos esse corpo 6 vezes no dia. Quantas vezes você alimenta o seu corpo eterno? Quantas vezes você está fortalecendo o seu corpo eterno, esse que você vai viver a eternidade com ele? O seu corpo incorruptível, o seu espírito. Esse alimento, irmãos, é mais importante do que a comida que a gente come, sabe? Lembra de João? João, ele andava no deserto e ele comia era mel e gafanhoto. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias sem comer e nem beber. Elias comeu um dia um pão que os corvos o alimentou, e com a força dessa comida ele andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Será que é tão necessário essa comida aí do que a nossa comida do céu? Qual a comida que alimenta, irmãos? É a comida do céu. Essa, irmãos, olha, essa alimenta corpo, alma e espírito, ela é completa. Ela fortalece essa carne aqui também. Ela fortalece a nossa alma e ela fortalece o nosso espírito. E quanto mais alimentados nós estamos dela, menos necessidade nós temos dessa comida aqui que a gente se alimenta. E a gente acha lá uma delícia. Como que essa comida no céu não é tão deliciosa para nós? A comida mais gostosa que a tia Edmilson de Tarsis faz aqui pra gente, a palavra de Deus é melhor, desculpa. Amém. O alimento do céu é muito mais gostoso. O chefe dos chefes. Aleluia. Não é? Papai do céu é chefe dos chefes, porque ele nos deu a melhor comida. A palavra é a revelação do céu. Você quer ver Jesus? Você quer ver Deus? Você quer nunca mais ter fome? Você quer cura? Você quer vida e vida em abundância? Você quer felicidade? Você quer prosperidade? Você quer saúde, paz e alegria? Você quer justiça? Você quer ver os anjos? Você quer ver Jesus? Leia e tome posse desta palavra viva. De acordo do tamanho da fé que você ler essa palavra e crer nela, a fé que você tiver nela, mais ela tem efeito no seu corpo e na sua vida física. O problema é que a gente lê e acredita no poder dela para nossa vida eterna, não sei, para nossa vida lá. Ou lê como uma história que aconteceu e tal. Nossa, que lindo, né, que Deus fez com os profetas. Nossa, que maravilhoso, Daniel lá na cova dos leões, que lindo, meu Deus. Nossa, que maravilhoso, Jesus falou, cessa a tempestade, cala-te, a tempestade parou. Nossa, que maravilhoso. A gente olha isso e lê como uma história e não como uma verdade. E a palavra de Deus é viva. Lembra que eu li lá em cima? A palavra de Deus é viva. Ela não é passado, ela não é uma coisa parada, morta. Ela é viva. E ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela age hoje, ela age, ela tem poder, ela é eficaz. Viva e eficaz. Meu Deus. Jesus falou, quem vê o Pai... Quem procura o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Quem procura Jesus, quem vê a palavra, encontra Jesus, encontra o Pai. Ele é vida, Ele é a palavra. A palavra de Deus diz em Isaías, eu acho que é 53. Acho que é Isaías 50 ou 51. 3, ela fala assim, venham a mim
Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Mais para frente, lá no 6, ele fala: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. No 9 ele diz: pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. No 10 ele diz assim: a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar cereais e produzem sementes para o agricultor e o pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão. As árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. A palavra ela é viva. Não há necessidade de nós homens sermos super criativos para acrescentarmos uma super pregação, olha tal, não há necessidade, irmãos. Paulo orientou Timóteo, lá em Timóteo 4,6 ele fala assim: um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino. Um bom servo é nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino. Então ele fala assim: dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Ele fala para o Timóteo: Timóteo, vai para o meio da rua e dedique-se à leitura pública das Escrituras. Ou seja, irmãos, por que nos templos a gente não vai, em vez de preparar uma super pregação, por que a gente não pega lá, abre um texto da Bíblia, da Palavra de Deus e lê publicamente esse texto? Porque ali já está a pregação, irmãos. A pregação está escrita ali. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. O filho é devoto das Escrituras. O Filho de Deus, nós feitos filhos, à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ser devotos às Escrituras. O cristão deve ser dedicado à oração, que é o encontro com o papai, e às Escrituras, a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou falando de palavra para ficar discutindo teologia, para ver quem sabe mais, quem sabe menos, se é isso, se quis dizer aquilo, escatologia e papapá. Não estou falando disso, estou falando da palavra pura e simples. Está escrito e eu tenho que me alimentar disso e conhecer isso. E olha, não é para ficar discutindo isso é discussão vã, é para somar. Olha, para me fazer crescer e fazer crescer os meus irmãos e todos nós nos alimentarmos pura e simples. Precisamos parar de nos distrair, irmãos. Parar de buscar o caminho mais fácil. Você tem um chamado, todos nós temos um chamado para sermos sacerdócio real. Sacerdócio real. Você não foi chamado para o caminho fácil, para estar lá sentado no seu banquinho, recebendo a palavrinha do pastorzinho lá no púlpitinho. Você é um filho de Deus, chamado para ser sacerdócio real, carvalho de justiça, para professar e proclamar as palavras do céu para o povo, para proclamar as verdades do Senhor. Então,
Leia, dedique-se a essa palavra, não se distraia. Se dedicar à palavra de Deus, de coração puro e desejo puro e simples, de somente conhecer o nosso Pai, é a mais pura forma de adoração e de consagração. Sabe, quando a gente vai lá para o nosso quarto, pega a palavra de Deus e se dedica a ela, só pelo desejo, não é para cumprir meta, é só pelo desejo de conhecer o Pai, estar perto dele, ver o que ele está falando. É a mais pura forma de adoração e de consagração. A sua palavra escondi, guardada no meu coração. Em Salmos 119, a gente acredita que foi Davi que escreveu, apesar de não sabermos com certeza que foi Davi, mas veja bem alguns trechos que Davi fala sobre a palavra. Ele fala isso: a sua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. O meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. No 2 ele fala assim: como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. No 12 diz: eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. No 13 diz: recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Em 16 diz assim: terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. No 36 diz: dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. No 37, desvia meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. No 47 diz: como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. No 93 diz: jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. No 97 diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. No 103 diz: como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. No 105 diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No 108 diz: Senhor, aceita a minha oferta de louvor e ensina-me os teus estatutos. No 111 diz: teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. No 112 diz: estou decidida a cumprir os teus estatutos para sempre até o fim. Aleluia. No Salmo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. A palavra é vida, irmãos. A palavra tem tudo que nós precisamos. Se nós queremos verdadeiramente Jesus, nós precisamos querer somente a sua palavra e não a de homens. Sabe? A sua palavra é o mais importante. E hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero terminar lendo a palavra de Deus publicamente. Talvez não tenha tempo hábil para a gente fazer a nossa oração, mas a palavra é uma oração, não é mesmo? A palavra é uma oração. Então, eu quero terminar lendo a palavra que nos alimenta, a leitura pública dela, para que a gente saia daqui hoje edificado e termine esses próximos dias sabendo que nós precisamos dessa palavra.
E eu quero ler hoje sobre fé, amor e vida santa. E eu creio que enquanto eu estiver lendo essa palavra, o Espírito Santo vai te visitar aí, e vai te acrescentar fé, e vai te acrescentar cura, e vai te trazer prosperidade, e vai te trazer vida, e vai te trazer alimento, e vai te trazer consolo, e vai te trazer descanso, porque isso é tudo que ela é. Amém? Eu vou ler para vocês, prestem atenção. Hebreus 11 e 12. Porque é tudo que nós estamos fazendo, é tudo que nós estamos buscando. É a fé, o amor e a vida santa. É verdade, Letícia, a palavra é um alimento que mais precisamos nos últimos dias, sim. Vamos ler lá? Hebreus 11, começa assim, Hebreus 1. Grandes exemplos de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que se não vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. É a cidade do céu, irmão. Somos nós, a igreja da Nova Jerusalém. Aleluia. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria, o céu, irmãos. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, o nosso lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão,
que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Abraão concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para os futuros dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho e filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros da ira do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes da porta, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes das suas cidades que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns, Estevão, morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo muito melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que são todos esses, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha.
Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos deles? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que o aceita como filho, Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nós nos submeter ainda mais à disciplina do Pai e do nosso espírito e assim obter vida? Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá Deus. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles ouviram e suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, veja bem, nós não chegamos àquele monte que não se pode tocar. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião. Chegaram no passado, nós já chegamos. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é o juiz de todos. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Jesus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos o reino inabalável, sejamos gratos e agradeçamos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Aleluia, irmãos. Nós já chegamos na terra, na cidade celestial. Nós já chegamos pela fé. Nós já chegamos à cidade celestial.
a cidade do Deus vivo, a reunião com os incontáveis e milhares de anjos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente entra na presença do Senhor, nós entramos na sala do trono junto com os anjos e podemos adorá-lo junto com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, com a multidão de testemunhas, com os anjos, com todos, irmãos. A gente pode adorar junto, a gente pode nos prostrar. Nós já chegamos. Nós já recebemos o reino inabalável, aleluia. Então dedique-se à palavra, dedique-se à palavra. Pai querido, nós ouvimos hoje, nós nos dedicamos nesse dia à leitura pública da Tua palavra. Essa que é o nosso alimento. E nós pedimos, Senhor, para que de hoje em diante esse seja o alimento mais saboroso e mais desejado dos nossos corações em todo o tempo, em todo o nosso dia. Que nós sejamos, como diz Davi, que a Tua palavra é como mel, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o nosso alimento, é tudo aquilo que nós desejamos, que nós procuremos e busquemos o alimento do céu, a Tua palavra o tempo todo, e sejamos alimentados, não somente o espírito, mas o nosso corpo e a nossa alma, o alimento completo, a palavra completa, porque o Senhor, quando morreu por nós, o Senhor morreu por nosso corpo, alma e espírito, por nós completos, não somente por nosso espírito, mas por tudo que há em nós. E a Tua palavra é para tudo que há em nós, e que isso seja verdade em nossa vida, que nós recebamos essa palavra inabalável, que tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa, porque ela é viva e ela é eficaz, que nós consigamos enxergar e ver e receber essa palavra viva e eficaz, e que ela produza em nós os frutos, ó Pai, os frutos, Senhor, frutos de cura, frutos de prosperidade, frutos de vida, frutos de justiça, frutos de salvação, frutos de alegria. Senhor, que nós possamos ser testemunhos de Ti, da Tua glória, por meio da Tua palavra em nós, a Tua palavra em nós, nós em Ti e a Tua palavra em nós, que nós sejamos verdadeiramente a carta viva, a carta viva lida por todos, que sejamos a própria palavra lida pelo mundo, Senhor, que a Tua palavra esteja tão impregnada em nós, que sejamos a carta, a palavra viva lida por todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, que toda religiosidade, ó Deus, que nos afasta da verdade, que ela caia, e que a verdade da palavra esteja impressa em nosso corpo, em nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos profetizando o avivamento, estamos clamando o derramamento do Teu Espírito, mas não para nós, mas para que o mundo receba a Tua glória e saiba quem Tu és, para que nós possamos ser testemunhas. Mas, ó Deus, nós sabemos que o princípio de tudo é a Tua palavra, porque os Teus apóstolos se dedicavam diariamente à leitura pública da Tua palavra, ao ensino da Tua palavra. E através disso, multidões eram convertidas, eram salvas para Ti. Deus, que essa seja a nossa fome, a nossa sede. A nossa fome seja da comida do céu. Que a nossa fome, a nossa comida seja fazer a Tua vontade. A nossa comida seja fazer a Tua vontade. Que nós sejamos, ó Pai, como esses homens, ó Pai, de Hebreus 11,
das quais o mundo não foi digno. Nós podemos ser, Senhor, e nós queremos ser, Deus. Queremos glorificar o Teu nome com a nossa vida. Queremos exaltar o Seu nome com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso modo de viver, exaltar a Ti e revelar o Senhor. Revelar o Senhor aonde nós estivermos, não com palavras, mas com a nossa vida, com a nossa carta impressa em nós. Tudo, Pai, é por Ti e é para Ti. Tudo é por Ti, é para Ti. Se estamos aqui Te clamando, não é, Senhor, porque queremos algo para nós, mas é porque queremos o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor é o desejado das nossas almas. É porque, Senhor, nós Te amamos e Te amamos acima de tudo. E a Tua palavra, Papai, a Tua palavra é o nosso alimento. Ela é tão maravilhosa para nós, tão maravilhosa. Então faz, Papai, que nós entendamos o poder dela, a necessidade dela, assim como nós entendemos o quão é importante orarmos a Ti, voltarmos sempre para os Teus braços, para o nosso encontro contigo. Que nós entendamos que essa palavra é o nosso alimento diário, 6 vezes, 10 vezes ao dia, muito mais do que a comida da terra. Deus, que, Senhor, que a igreja do mundo acorde para os princípios básicos, elementares, que foram tão esquecidos e deixados de lado, subestimados pelo homem, na sua busca de fazer coisas melhores. Deus, nós nos afastamos dos princípios elementares. Que nós voltemos à Tua palavra, que sejamos a palavra. E que ela cresça e dê frutos. E que ela gere em nós a santidade. Que ela gere em nós a força, a ousadia, a coragem, o poder, a autoridade necessária para o ide por todo o mundo. A Tua palavra, Deus, gere em nós a vida. Nós Te agradecemos porque essa semana foi a semana da palavra. E nós não ficamos enganados. O Senhor nos alertou. Obrigada, Papai. Amém, irmãos. Obrigada, Papai. Nosso tempo está no fim. 50 segundos. Queria ficar 2 horas com vocês hoje. Mas amém. Glória a Deus. Vou ter que parar. Mas continue aí lendo a palavra. Se alimente dela. Faça a leitura pública. Se dedique a esse estudo, a esse ensino. E cresça em Deus. Amanhã nós temos mais. Amanhã é o penúltimo dia. Eu espero você aqui. Um beijo. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, meus queridos. Amém.